Bom dia, alunos. Hoje nós vamos ver sistemas trifásicos. Essa é a primeira aula do módulo 2, que vão tratar de sistemas ou circuitos trifásicos que, bom, inicialmente parece que, à primeira vista, que o sistema trifásico é um conjunto de três tensões, certo? Todo mundo aí já ouviu falar dessas três tensões, mas por que são chamados trifásicos? O que vem a ser isso, né? Então, elas são três tensões de módulo e defasadas de 120 graus no tempo. Vamos ver o que significa isso. Sistemas trifásicos. O que são? Bom, são circuitos constituídos de fonte trifásica, carga trifásica e linha trifásica. Até aí não disse nada, né? Você tem três tensões, né? Certo? Defasado de 120 graus, mas por que temos esses sistemas em casa e na indústria? Bem, por que utilizamos circuitos trifásicos? Essa utilização se deve basicamente aos motores e geradores, certo? Observou-se que os motores monofásicos não são eficientes e os geradores também, ok? Então é necessário para os motores e geradores funcionarem corretamente que eles sejam polifásicos e o conceito de três fases verificou-se que seja o adequado. Pode-se imaginar um conjunto de fases maior, 4, 5, 6, mas não é usual. Três fases é o que verificou-se que é o melhor. Bom, tudo se deve à questão da máquina trifásica. Então, a máquina trifásica, como é que ela é? É um estator com bobinas em voltas, né, na carcaça do cilindro do estator, e um rotor girante dentro dela, ali o norte-sul. Então, o que se verificou que é conveniente você distribuir bobinas ao longo desse estator para você ter um uso adequado, para você não ter desperdício de material, você ficar só com uma bobina, ok? Então, nessa máquina aqui, nós temos três bobinas, uma branca, uma azul e uma cinza, certo? Elas estão distribuídas nesse enrolamento ao longo do círculo dessa máquina e distanciadas de um igual ângulo. No caso aí, 360 dividido por 3 dá 120. Certo? Então, um defasamento espacial vai produzir defasamento temporal. Que essa rotor está girando, está passando ao longo ela envolvendo essas bobinas, né? Certo? Então, ela vai produzir um defasamento temporal nas tensões induzidas. O gerador elementar é um ímã girando dentro de uma frequência constante, num conjunto de três bobinas defasado de 120 graus no espaço. Certo? Então, aqui um exemplo um pouquinho mais detalhado das bobinas, das espiras A, B e C. Agora dei nomes às bobinas A, B e C. A horizontal tem o A, aí depois temos o B, essa vazada, e essa vermelha é o C. Né? Certo? Então, quando a bobina girar e cortar essas espiras, vai produzir as três tensões, que são essas figuras aqui do lado. É por essa razão que essas tensões têm 120 graus, defasamento de 120 graus. Vem desse defasamento da máquina. Por que as máquinas são feitas assim? Bom, é uma característica necessária para que as máquinas funcionem bem, máquinas e geradores. Não se constrói gerador monofásico. Motor monofásico se constrói. São pequenas e muito ineficientes. Ok? Então, a maioria é trifásico mesmo. Né? Tensões trifásicas, como eu mostrei anteriormente, elas se devem ao campo magnético passando pelas bobinas. Ok? Como ela tem um deslocamento espacial de 120 graus, esse deslocamento espacial vai ser equivalente aos
um deslocamento temporal de 120 graus no tempo. Por que não quer passar? Não, passou. Bom, então o circuito trifásico tem 3 bobinas. 3 fios também, ou mais. Então eles podem ser ligados em delta ou estrela. No caso aqui, nós temos o lado esquerdo em delta e o lado direito em ligação em estrela ou Y, também chamado delta de triângulo e o estrela de Y, ok? É uma complicação adicional, né, que esse monofásico não tem. E essa complicação adicional, por exemplo, sistema de muitas fases, aí dá origem a uma série de outras complicações. Por exemplo, um circuito de 4 fases, quantos tipos de ligação existe? São combinação de N 2 a 2. Então, vai aparecer mais complicações. O melhor é a gente ficar com trifásico, que só tem 2 tipos de ligação. Convenção de fasor, a gente vai trabalhar sempre com o regime permanente senoidal, ou seja, valores eficazes. Essas expressões a gente já conhece, forma de potência aparente, potência reativa. Tudo agora para as 3 fases. Cada parte do circuito, né, você vai ter A, B e C. Essa convenção americana, não existe os europeus gostam de RST, por exemplo. Né? Às vezes vai aparecer ABC e RST. Tá? Então não existe uma sequência de fases que é como os fasores são orientados, certo? Na sequência chamada positiva, que é essa que aqui está nas figuras do fasor, você tem 0 grau, menos 120 graus e menos 240, ou mais 120, certo? Essa convenção aqui se chama sequência positiva, ou ABC, certo? E existe sequência negativa? Existe. Tá? É uma convenção? É. Tem problema? Bom, tem. Né? Então, sequência negativa. Vamos ver aqui, por exemplo, que é possível você mudar a sequência negativa. No caso da máquina, você teria que inverter a rotação. Mas no caso do circuito, olha aqui o que acontece. Né? Se você trocar a conexão, você inverte a sequência negativa, inverte a sequência de fase do circuito. Significa que na sequência positiva, o motor gira de um lado. Na sequência negativa, é invertido. Certo? Acontece disso ser planejado? Sim. Às vezes existem casos que você inverte a sequência de fase por alguma série de razões. Certo? Mas isso tem que ser sabido, porque se você ligar um motor numa sequência negativa, ele vai girar ao contrário. Certo? E nesse ponto existe Thomas Edison teve uma contribuição, ele inventou um dispositivo chamado sincronoscópio, ou medidor de sequência de fases. Ele inventou esse aparelho que permite você, em qualquer lugar do sistema, saber a sequência de fases de qualquer lugar da rede. Foi muito importante. Né? E existem certos equipamentos que existe também o chamado relé de sequência negativa, que ele detecta quando existe uma sequência negativa ali e desliga o equipamento. Então, sequência de fase é uma convenção? Mas tem problema. Agora, imagine se tivesse 6 fases. Complica, né? Para 3 fases, você tem 2 sequências. E para 6? É um monte de sequências possíveis. Ia complicar pra caramba, né? Deixa 3 fases que tá bom demais. Bom, então, quando as tensões são balanceadas, vão ser iguais em módulo e defasados de 120 graus. Ok? Então, você pode verificar que no caso de isso acontecer, a soma das tensões é igual a zero e as tensões VA, VB e VC são iguais, né, a VB, essa relação. Detalhe, para você ter um sistema trifásico na rede, elas têm que ter um ponto comum.
Senão seriam 3 monofásicos. Não é a mesma coisa, certo? Ok? Bom, então existe circuito delta e circuito estrela. Certo, né? Embora geradores não sejam nunca ligados em delta, cargas podem ser ligadas em delta ou estrela. Então essas duas ligações levam a um pequeno detalhezinho, assim, são as tensões de linha e de fase, porque nós temos dois conjuntos de elementos. Aqui tem um circuito, uma ligação estrela, e você nota que existe aqui dois conjuntos de tensões, o chamado conjunto de tensões de fase e o conjunto de tensões de linha. Certo? As tensões de fase são essas tensões aqui relacionadas à bobina, ao dispositivo dentro da bobina. Certo? Pode ser bobina de um motor ou de um gerador. Certo? Mas quando a gente fala fase, é bobina. E as tensões de linha, como o nome está dizendo, estão na linha. Né? Estão fora da máquina. Ok? Então, nas tensões de fase de linha de um circuito estrela, as correntes de linha de fase são iguais e as tensões são diferentes. Certo? E existe a ligação em delta. No caso da ligação em delta, vai ter um fenômeno semelhante à corrente. Nesse caso aqui, as correntes são diferentes. Então, você vai ter corrente de fase, que é aquela corrente dentro da bobina, e as correntes de linha, que são fora da bobina. Ok? E nesse caso, as correntes são diferentes e as tensões de linha e de fase são iguais. Cargas equilibradas. Bom, normalmente a gente constrói cargas equilibradas. Para que a gente vai construir carga desequilibrada? Certo? Então, as cargas para nós, muitas vezes, ela é feita desse jeito. É uma caixa preta com 3 fases, A, B e C. Como é que ela está lá dentro? Não importa, né? Já vem ligada e você não mexe com ela, né? Mas existem casos, principalmente de motores, onde elas vêm desligadas. E você tem que fazer o fechamento à parte. Tá? Por exemplo, aqui nós temos, no caso, as 3 fases da máquina, certo? E você vai fazer a ligação para que essa máquina seja uma máquina trifásica. No caso aqui nós temos essa primeira imagem aqui da ligação estrela, certo? Esse é um caso típico para motores. E tem essa numeração, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então se liga estrela 4, 5 e o 6. Então esse é o caso da ligação estrela. E existe também a ligação triângulo, certo? Por que motores vêm assim? Porque você pode ter tensões diferentes de motores. Tá? Normalmente a carga é realizada em delta. Por quê? Porque a tensão que vai estar submetida à bobina será a tensão maior. Então, normalmente a tensão é maior em delta, certo? A tensão na bobina é maior em delta, mas você pode fazer, no caso de motores, você pode fazer tanto a ligação em estrela como ligação em Y. Aí você pode ter um motor sendo projetado para 2 tensões. Caso vocês não saibam, o padrão brasileiro de tensões é 220 380. O Sudeste é uma exceção, certo? Então, os motores são produzidos, projetados para serem conectados em 220 delta, certo? Que pode funcionar no mundo do Brasil inteiro. Porém, esse mesmo motor pode ser ligado em estrela em ligação de 380 fora da região Sudeste, certo? A gente vai ver que essa relação 220 380 se deve a um número de raiz de 3, que a gente vai ver daqui a pouquinho por quê. Certo? Então, um caso de motor é um caso especial onde a carga você liga de várias maneiras. Tem motores, inclusive, com 6 bobinas, né? Em vez de 3. Mas é só para exemplificar aqui um caso de 3 bobinas. Bom, no circuito trifásico você tem
tensões de ligação Y, você tem tensões de linha e tensões de fase, como eu mostrei naquela figura, né? Certo? E a tensão de linha vai ser dada por a diferença das fases, como está aqui na figura ao lado. A relação do fasor com vetor, fasor não é vetor, viu, gente? Mas para as operações de soma e subtração você pode representar, certo? Então, você fazer a operação dos fasores VA e VB, você pode usar como se fosse uma subtração vetorial, que é a mesma coisa, certo? Então, nós temos aqui o VAB, cateto oposto a um triângulo de 120 graus, que, se você fizer a conta, vai ser raiz de 3 vezes 30 graus aqui. Esse ângulo aqui é 30 graus, certo? Aqui na fase A, na fase AB. ABC, 120 graus defasado, e a CA, 120 graus defasado da VB, certo? Então, no circuito Y, as tensões fase-fase são raiz de 3 vezes as tensões fase-neutro. Fase-fase, também chamado linha, né? E fase-neutro seria a tensão de fase, certo? Então, esse fase-fase é sinônimo de tensão de linha, tá, gente? E fase-neutro é só fase, ok? Então, um exemplo aqui, que a gente vai ver depois, uma fonte trifásica conectada em Y VC 240, certo? Então, é equilibrada. Bom, e a sequência positiva e negativa? Tem que falar, certo? Se for positiva, certo? Quando vai ser VB? Vai ser 120, ângulo menos 120. E VA? 120, ângulo zero, certo? E aí, quanto é que vai ser VB? Vai ser VA menos VB. Vai ser VBC, certo? Vai ser VB menos VC. Depois a gente faz isso aí para ver quanto é que dá. Bom, agora eu vou ver os circuitos que existem na prática, né? O mais comum é o 4 fios, nesse circuito mostrado aqui, onde você tem um neutro. Esse circuito com neutro é usado principalmente em sistema de distribuição, onde você pode ter uma fase para cada lado. Okay? As cargas trifásicas realmente vêm só as 3 pontas e nada mais. Mas no sistema de distribuição, você vai ter os 4 fios. Tá? Então, no circuito a 4 fios, você vai ter que essa tensão N' vai ser zero, então você pode isolar as 3 fases. As 3 fases ficam isoladas. Certo? Corrente de neutro, existe corrente de neutro, que é dada por essa relação. Okay? E a potência é a soma. Bom, a potência sempre será a soma das 3. Certo? Os circuitos a 4 fios são comuns em distribuição, porém a corrente de neutro não pode ser muito grande. Então, o desequilíbrio tem que ser planejado aqui, ok? Certo? Então, a potência absorvida é a potência, 3 vezes a potência da impedância. Circuito a 4 fios, não é necessário escrever equação nodal, porque a tensão N' é zero. Então, você pode resolver esse circuito, você resolve uma fase apenas, certo? Como se fossem separados. A soma das correntes e A, e B e C vai dar a corrente de neutro. E a soma das potências é a potência total. Então, se as 3 potências forem equilibradas, a corrente de neutro vai ser zero, e a potência total vai ser as 3 vezes a potência de uma das fases. 3 fios. Bom, no sistema Y 3 fios, esse sistema já é usado mais para cargas industriais, não um sistema de distribuição. Ou seja, você tem o Y, mas não tem neutro. Isso que aqui está. Então, reparem que a tensão N' pode não ser zero, dependendo da relação ZA, ZB e ZC. As tensões são sempre equilibradas, isso não tem problema. Mas ZA, ZB e ZC pode não ser. Okay? Tem solução? Tem. Você tem 2 malhas aqui, você pode resolver esse circuito. Não é trivial, né? Porque você tem 2 equações, tal, mas dá para
certo? Então, para o circuito trifásico, o primeiro passo é determinar essa tensão V, tensão entre nêutrons. Então, você vai aparecer num circuito trifásico a 3 fios desequilibrados uma tensão entre os nêutrons, que não tem no caso do equilibrado. Certo? Então, a tensão, escreve a tensão nodal, a corrente vai ser zero, e após resolver a tensão de nêutrons, você calcula as correntes. E dá um pouquinho de trabalho, então realmente não é muito usado o circuito trifásico Y a 3 fios. 3 fios. Normalmente o circuito 3 fios ele vem equilibrado. Né? Se ele é equilibrado, a tensão N vai ser N minúsculo vai ser zero, e você pode resolver uma fase e replicando para as outras três. Isso só se faz porque a tensão N maiúsculo, N minúsculo, essa tensão entre nêutrons vai ser igual a zero. Então, mesmo que você ligue ela com um condutor, de fato, não tem corrente. Tá? Vamos ver esses exemplos, depois a gente vai fazer esses exemplos. Certo? E delta. Bom, o circuito delta, as cargas se ligam em delta e Y, equilibradas, né? Motores também. Então, pode ser ligado em delta ou estrela. Geradores, nunca são conectados em delta. Não tem vantagem nenhuma. E desequilíbrio das tensões, esse desequilíbrio pode acontecer, pode causar problemas muito sérios nas máquinas girantes. Nas linhas de transmissão pode ter desequilíbrio, não tem problema. Mas nas máquinas girantes, essa sequência negativa, desculpe, se eu não falei o que é sequência negativa, são desequilíbrios nas fases, ela pode aparecer um fenômeno que seria sequência negativa. É extremamente danoso para máquinas girantes. Então, não se usa geradores em delta. Mas transformadores, o secundário de transformadores podem ser conectados como se fossem geradores em delta. No caso de gerador, não tem problema que tenha desequilíbrio. Ele não é uma máquina girante. Certo? E as cargas são conectadas em Y delta. Bom, e pode-se resolver o problema de cargas em Y delta através de essa regra que eu não mostrei na área de circuitos, que é a conformação delta-Y. É possível, certo? Para um sistema de 3 fases, a transformação Y, delta e delta para Y, com essas expressões que aqui estão. Isso só vale para 3 fases. Por exemplo, uma estrela de 4 pontas existe? Poderia existir. Você pode converter em um quadrado, mas um reverso é impossível. No caso do trifásico, essa transformação ela é reversível. Certo? Então é sempre possível você converter um delta num Y e Y num delta. Certo? Aqui, por exemplo, para você associar circuitos trifásicos em paralelo, bom, você tem que associar. Bom, não pode misturar com 4 fios com 3 fios, tá? Então é sempre com 3 fios. Esse aqui, lá, esse circuitinho, você tem um delta que está em paralelo, mas é um paralelo assim meio, né, que não é bem um paralelo, mas seria carga em paralelo, né? Então, delta em paralelo com Y. Como é que você resolve isso? Não tem jeito assim de cara. Não, você tem que pegar o Y, transformar ele em delta. Quando você transforma em delta, as fases do delta ficam realmente em paralelo. Aí você pode fazer as fases respectivas BC, CA e AB, botar um paralelo. E aí você faz um equivalente, paralelo, depois volta para o Y. Certo? A partir daí você calcula as correntes. Né? Então, assim, calculando as correntes, você pode voltar atrás no circuito. Então, exemplo aqui. Certo? Um circuito Y delta. Tá?
agora aqui para o circuito delta. Então, se você tem que nas correntes no delta são maiores que as correntes de fase. As correntes de linha no delta são maiores que as correntes de fase. Então, aquela relação que valia para a tensão no Y, aqui vale para a corrente no delta. E o deslocamento é o mesmo, 30 graus. Certo? Então, um exemplo aqui. Nós temos aqui um circuito em delta, corrente atrasada de 30 graus, corrente de fase. Certo? Para o circuito mostrado, determinar as tensões de fase, né? Tá? Depois a gente vai fazer esse circuitinho aqui. Circuitos desequilibrados. Nós temos aqui um Y. A gente transforma ele num delta, faz os equivalentes e depois volta para o Y. Os balanceados, né? Certo? Pode ser sempre convertidos. Tá? É possível encontrar o monofásico equivalente. Certo? Então, é sempre possível você chegar no monofásico equivalente. Certo? Isso só vale para o balanceado. Tá? Quando é 3 fios e não é balanceado, não dá. Certo? Você tem que fazer aquelas... determinar a tensão de neutro. Ok? Potência instantânea, né? E potência média do circuito trifásico. O que vai acontecer uma coisa muito interessante no sistema trifásico é que a potência não tem flicker, como eu mostrei para vocês no caso da potência luminosa. Certo? Imagina uma carga trifásica sobre uma resistência. Pode ser uma resistência, pode ser uma fase de um motor, por exemplo. Né? A potência instantânea dessa resistência vai ser V, essa expressão que é aqui do lado, seria V ao quadrado sobre R, né? Respectivamente para cada fase. Isso vale para o motor, apesar de não ter uma resistência no motor, tá? Mas você tem uma potência em cada fase, certo? E essa potência em cada fase, certo? Vai estar com as tensões defasadas de 120 graus cada uma, ok? E aí você substituir V ao quadrado pela equação trigonométrica, certo? Em cada parcela de A, B e C, você vai ter uma expressão em cosseno ao quadrado de alfa, né? Que vai dar um defasamento angular de 120 graus. Então, essa parte em cosseno vai se anular. Né? Se ela é defasada de 120 graus, o defasamento de 2 alfa também vai ser 120 graus. Certo? Ok? Então, você vai ter que a potência média vai ser constante. Certo? Então, num circuito trifásico, a potência média é constante. Dela equilibrada na média total. Certo? Claro que a potência em cada fase, por exemplo, o torque em cada bobina do rotor vai ser senoidal, mas o equivalente dele é constante. É uma coisa interessante, né? Porque você tem tensões senoidais, mas em um motor trifásico, o torque é constante mesmo. Né? Você tem uma rotação constante e um torque constante. Isso você não consegue, por exemplo, com monofásico. Também não consegue nem com máquina CC. Certo? Então, a potência trifásica é uma constante. É constante no tempo. Né? E mostrado que a potência média, nesse caso, você soma direto. Né? Então, vai ser 3 vezes a potência de fase, que é aquela relação entre tensões de linha e fase. Certo? Então, finalmente, a tensão trifásica vai ser raiz de 3 VLL. Porque normalmente você só tem realmente os elementos de linha. Então, essa expressão final da potência trifásica para circuito equilibrado é o mais utilizado. Certo? Aí você pensa, mas o fase e o linha varia, quer dizer que tem hora que é fase, tem hora que é linha. Mas o que você tem, de fato, para medir é as tensões de fase de linha. Ok? Então, por exemplo, existe um batímetro trifásico. Tá? Existe. E você usa só elementos de linha. E ele faz o cálculo para você e dá
a soma das tensões total, né? Certo? E, finalmente,